Olá, alunos! Nossa aula de ciências de hoje é sobre o esqueleto. O objetivo principal é o esqueleto humano, mas nós vamos falar um pouquinho da diversidade dos animais quanto ao seu esqueleto. Nós temos os animais que possuem endoesqueleto e os animais que possuem exoesqueleto. O esqueleto externo, que é chamado de exoesqueleto, ele se forma por fora do corpo dos animais. E o esqueleto interno, chamado de endoesqueleto, ele forma-se internamente no corpo do animal. Aí no vídeo vocês podem ver duas imagens. Na primeira imagem, nós temos aí o exoesqueleto de um animal. Parece uma casca, né, que é um termo popular que as pessoas utilizam, mas na realidade é o exoesqueleto deste animal, o esqueleto externo. E na segunda imagem, nós podemos observar também o exemplo de um esqueleto humano, o exemplo de um esqueleto de um cachorro, que é o esqueleto interno, né, que se desenvolve internamente no corpo do animal. Eu vou falar para vocês sobre uma diferença entre os dois, né? A primeira já foi dita, aliás, que é essa questão de um estar dentro do corpo e outro fora do corpo, mas é a questão muito curiosa também sobre o crescimento. Nós que temos o endoesqueleto, o crescimento do endoesqueleto ele é contínuo, até o ponto que o corpo não cresce mais. Nós temos aí, nós nascemos, crescemos, chega um momento da nossa vida que a gente não cresce mais, mas o esqueleto acompanha o crescimento do nosso corpo. Já o exoesqueleto, ele é rígido e ele não acompanha o crescimento do corpo. Então, como que o animal vai fazer para crescer? Nos períodos de crescimento, o artrópode, que é um filo de animais de invertebrados que vocês ainda vão estudar, mas o que acontece? Ele abandona o exoesqueleto, porque ele necessita crescer. Porque o exoesqueleto não cresce junto com o animal. Então, ele necessita crescer, então ele abandona, ele sai desse exoesqueleto. E aí o animal produz novamente outro esqueleto externo, que também para temporariamente até o seu crescimento. Então aqui nós temos uma imagem muito legal, muito interessante, que é um animal abandonando o seu exoesqueleto para que ele possa crescer mais. Tá? Muito interessante, analisem, que muitas vezes vocês podem ter encontrado o exoesqueleto e não sabia que era um exoesqueleto, tá bom? Vamos falar agora sobre o esqueleto humano. Qual que é a função? Sustentação, permitir a movimentação e proteger os órgãos internos. Essas são as principais funções que a gente pode estar analisando. E o esqueleto é formado por ossos, né? Então vamos falar um pouquinho sobre os ossos. Os ossos, pessoal, eles são constituídos por tecidos vivos que estão em constante regeneração. A função é sustentar o corpo, né? E eles são constituídos de fosfato de cálcio e outros minerais que são ricos em colágeno. Então, o que acontece? Só mesmo para chamar a atenção de vocês sobre uma coisa. Os ossos, eles são rígidos e resistentes. Só que rígido e resistentes, ele tem um significado diferente e é importante vocês não confundir. Dizer que o osso é rígido significa dizer que ele é duro como um pedaço de giz. Mas um pedaço de giz se quebra facilmente. Portanto, apesar de rígido, o giz não é resistente, tá? Então é importante a gente perceber que os ossos também estão suscetíveis a se quebrar, né? Como muitas pessoas já devem ter quebrado um braço, uma perna. Então, eles são rígidos, tá? Mas eles também possuem uma resistência, mas tem que se tomar um cuidado. Então, a nível aí de curiosidade também, o fêmur é o osso mais longo do corpo humano, vocês podem achá-lo aí na figura e analisar. E o estribo é o menor osso do corpo humano. E ao total, o corpo humano possui 206 ossos, tá? É o fêmur, a gente pode encontrar então na perna, e esse estribo, ele é um ossinho que tem apenas 0,25 centímetros e se encontra na orelha média, tá bom? Quais são os tipos de ossos? Então vamos analisar aí direitinho, porque os ossos não são todos iguais e eles fazem parte de uma classificação. Eles podem ser planos ou chatos, significa que eles são finos e têm a forma de uma lâmina. Exemplos, os ossos do crânio. Os curtos, que têm comprimento e largura muito próximos, como os exemplos ossos carpais e tarsais. Os longos têm um comprimento muito maior do que a largura,
exemplos, ossos das pernas e braços, e irregulares, eles não são incluídos em nenhum dos outros apresentados. Então, se eles não apresentam nenhuma dessas características já descritas, eles fazem parte do grupo dos irregulares. Tá? Vocês podem estar analisando o livro de vocês na figura ao lado para ter um maior conhecimento sobre os tipos de ossos. Nós vamos falar também agora, por último, sobre a função dos ossos. A função dos ossos é sustentação e movimentação do organismo, proteger estruturas importantes e delicadas, reserva de cálcio e de fósforo. Gente, é muito interessante essa questão da reserva de cálcio e de fósforo, tá? Porque o nosso organismo necessita desses minerais e aí os ossos eles fazem essa reserva para quando o nosso corpo necessitar. Quanto a proteger estruturas importantes e delicadas, vou utilizar o exemplo das nossas costelas, que estão protegendo os nossos pulmões. E é muito importante que haja essa proteção, tá? Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.